expondo a sã doutrina. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, eterno Pai, ó Senhor, queremos te agradecer, Pai, por teu privilégio de louvar o Senhor. Amém. Como é bom, Pai, estar junto com meus irmãos aqui, louvando ao Senhor. Só de saber que um dia estaremos eternamente, Pai, com o Senhor, louvando e se alegrando na presença do Senhor. Agora, Pai, eu peço que o Senhor fala conosco através da tua santa palavra. Que o Senhor brota no nosso coração, Pai. Cada palavrinha que será dita aqui, que não passe de hoje, Pai. Como eu disse, Pai, que hoje mesmo venha ter um renovo na nossa vida. Que venhamos produzir a mortificação do pecado na nossa vida. Ó Senhor, fala conosco, trabalhe no nosso coração. E enche esse lugar, como no tempo de Pentecostes. Faz de novo nesse lugar. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Já vou botar aqui. Maria é rápida. Calma. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Amém. Uma boa noite. Boa noite. É uma alegria mais uma vez estar aqui pregando a palavra de Deus aos meus amados irmãos. E espero que essa mensagem realmente possa se fixar em seus corações. Então, já vou pedindo que abram suas Bíblias em 1 Pedro. Carta do apóstolo Pedro. Primeira Pedro, capítulo 2. Encontraram, amém? Vamos estar fazendo, eu vou estar fazendo esse estudo dos versículos 11 a 12. O objetivo antes era ir dos versículos 11 a 17. Só que os versículos 11 e 12 são riquíssimos em ensinamentos. Então, acabei por dividir o estudo. O estudo que era junto dos 11 até o 17, vai ser agora apenas do 11 ao 12. E o título do nosso estudo hoje é Fuja das Inclinações da Carne. Esse é o título do nosso estudo hoje. Então, eu vou pedir que os irmãos leiam comigo os versículos 11 a 12. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém. Então, meus irmãos, para começar, eu quero dar só uma breve menção acerca da carta do apóstolo Pedro. Eu queria falar qual é o objetivo dessa carta aqui. Primeiramente, para quem ele escreveu essa carta? Pedro escreveu essa carta para os diversos judeus e gentios recém-convertidos das mais diversas igrejas das províncias da Ásia. Isso é visto lá em 1 Pedro, no versículo 1, onde ele vai dizer bem assim: Pedro,
apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diaspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Veja que assim são diversas províncias da Ásia. Era para esses cristãos recém-convertidos, precisavam do ensino da palavra de Deus. Então Pedro ele vai escrever essa carta com o intuito de ensinar a eles as doutrinas do cristianismo. Outros motivos também incluem conduzi-los a um santo relacionamento. Um santo relacionamento no cumprimento fiel de deveres pessoais deles e familiares, seja com a esposa, seja com um amigo, qualquer pessoa. Os deveres que eles deveriam ter, eles deveriam agir de forma santa. E Pedro ele vai falar isso na sua carta, onde ele também vai descrever nessa carta, vai prepará-los para o sofrimento vindouro de seguir a Cristo. Vai exortá-los. E esse é o objetivo principal de Pedro, quando você lê as cartas dele. O objetivo dele é encorajar os novos cristãos a permanecerem firmes e fiéis na fé. Porque seguir a Cristo não é fácil. Seguir a Cristo vai indicar que você vai passar por sofrimentos e dores. Então eles precisavam estar cientes da decisão que eles tomaram de seguir a Cristo. E é por isso que ele vai escrever essa carta. Então, indo para a exposição da palavra, primeiramente eu quero falar do amor de Pedro. Aqui ele chama os leitores dessa carta de amados. Temos aqui a afeição e o cuidado que ele tem por esses irmãos em Cristo Jesus. Ele não os despreza, ele não os odeia, mas ele os ama. E com esse amor, ele faz essas exortações, esses ensinos para esses irmãos. Ele tem a sua dedicação e o zelo de cuidar desses irmãos que estão espalhados por aí. Devemos aprender com ele, ter esse amor uns para com os outros, um amor fraternal, um afeto, um cuidado uns para com os outros. Se o irmão está bem, se o irmão está precisando de alguma coisa, devemos estar buscando amar uns aos outros. Esse é o ensino da palavra de Deus, e a palavra de Deus constantemente vai estar nos ensinando a isso, a ter uma união fraternal, um amor fraternal uns para com os outros. Dito isso, chamando os leitores aqui de amados, ele vai fazer um pedido, uma exortação. Mas antes de fazer essa exortação, desse pedido a eles, ele vai chamá-los de duas coisas. Veja aqui, como peregrinos e forasteiros que são. Veja, a afirmação aqui sugere que não pertencemos a essa terra, porque Pedro está chamando os leitores dessa carta de peregrinos, de forasteiros. Não pertencemos a este mundo, não pertencemos a essa terra, não somos daqui, somos cidadãos dos céus. Agora que cremos em Cristo, a nossa morada é lá nos céus. A nossa vida aqui é breve. A gente pode morrer, mas diferentemente do ímpio, o nosso lugar vai ser nos céus. O nosso lugar vai ser nas regiões celestes. Vai ser lá nos céus. Veja que ele está nos chamando forasteiros. Esse termo aqui, ele reforça bem a ideia de que não somos deste mundo. Reforça bem a ideia de que não pertencemos a esses lugares, de que somos diferentes das pessoas que vivem neste mundo. Deve ser bem assim. Deve ser dessa forma. Fica subentendido que o cristão, aqui neste mundo, deve se distinguir da cultura, dos costumes, das práticas e da conduta deste mundo. Porque se formos ver aqui, comparar com o mundo, os ensinos da palavra de Deus, a gente vai saber que o mundo ele não segue as normas do Senhor. Não segue as normas da palavra do Senhor. Pelo contrário, vai na direção contrária. Vivem desobedecendo a Deus. Vivem de maneiras desgarradas, da forma como querem, com seus costumes diversos, com seus costumes que ofendem a Deus, com suas práticas pagãs. Entendem, meus irmãos, que somos diferentes das pessoas desse mundo.
no sentido de que no momento em que fomos chamados por Cristo Jesus, Ele nos retirou do lamaçal do pecado. Nos retirou deste lamaçal, nos fez pessoas novas, com a nova natureza. Nos revestiu de novas vestes, vestes puras. Nos lavou com o lavar regenerador do Espírito Santo. De modo de que não podemos ser iguais às pessoas deste mundo. Se um cristão, que se diz cristão, vive de maneira desgarrada, vive da forma igual, de igualitária com essas culturas, esses costumes, nunca se converteu a Cristo. Pois aquele que verdadeiramente o conheceu não mais anda nessas culturas, no padrão da sociedade, neste mundo. Aqui há uma diferença entre o cristão e o ímpio. Você quer saber se você é cristão ou se você é um ímpio? Veja se na sua vida você vive nos costumes deste mundo, nas práticas deste mundo, do que esse mundo considera como correto, do que esse mundo considera como bom. Será que você tem praticado essas coisas? Essas coisas que, comparando com a Bíblia, são erradas? Se você tem vivido dessa maneira, você não é um cristão ainda. Você ainda não se converteu a Cristo. Você ainda não o conheceu verdadeiramente. Passando aqui para a outra parte, para a parte 11 desse versículo, ele vai dizer bem assim: que se abstenham das paixões carnais. O que são as paixões carnais? As paixões carnais indicam um desejo intenso. São desejos intensos, referente às inclinações da carne. Eu pedi que os irmãos abram suas Bíblias em Gálatas 5, para sabermos quais são as obras da carne, as paixões da carne, as inclinações da carne. Gálatas 5. Amém, meus irmãos? Amém. Bom, vamos ler todos juntos? Ora, no versículo 19 a 21, perdão. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, olhem, é isso que são as inclinações da carne. E as paixões carnais são os desejos intensos por essas coisas. A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, feitiçaria, essas coisas. E coisas semelhantes a essas. Essas coisas são chamadas de obras da carne, inclinações da carne. Tudo aquilo que os nossos desejos carnais querem a todo custo, querem fazer a todo custo. O nosso corpo está constantemente tentando fazer essas coisas. O nosso corpo está constantemente querendo pecar contra Deus acerca dessas coisas, meus irmãos. Essas coisas, essas inclinações, consequentemente levam o cristão a pecar, levam o cristão a ofender a Deus, levam o cristão a viver uma vida desgarrada do Senhor, levam o cristão a se afastar de Deus. Essas inclinações da carne, meus irmãos, devemos passar longe delas. Pois veja aqui que, voltando lá para 1 Pedro, versículos 11, ele vai dizer bem assim, que se abstenham das paixões carnais. O termo abstenham significa da ideia de evitar ou ficar longe de. Aqui está se referindo ao pecado, essas paixões carnais. Pedro está exortando a esses irmãos que estão espalhados nas províncias da Ásia a se abster-se dessas coisas.
a evitar essas coisas a todo custo, a ficar longe desses desejos carnais, desses desejos intensos. Aqui, meus irmãos, Pedro nos ensina a conduta que um cristão deve ter com relação a este mundo, com relação a essas paixões. Nós devemos todos os dias estar evitando essas obras, essas inclinações da carne. Devemos estar evitando isso ao máximo, fugindo dessas coisas, não se deleitando nelas. Pois ao se deleitar nelas, nós sujamos o nosso coração, nós se afastamos cada vez mais de Deus, nós cada vez estamos nos desviando do caminho dos céus, quando nós aceitamos e nos deleitamos nessas paixões carnais. Nós devemos buscar, evitar de ficar longe ao máximo possível do pecado. Porque, veja, como você quer vencer o pecado? Como se vence o pecado? Não é lutando contra o pecado. Porque se você lutar contra o pecado vai dominar você, porque você é fraco, porque você é caído. Sabemos que a nossa natureza é pecaminosa, é suja, como o irmão mesmo falou, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se você tentar lutar contra o pecado diretamente, você vai perder essa luta. Então, como é que se luta contra o pecado? Como é que vence o pecado? É fugindo dele, é evitando ele. Com o que Pedro está dizendo aqui, se abster-se dessas paixões carnais. É fugindo de lugares, de coisas, de objetos que vão te fazer pecar, que vão te fazer cair, que vão te fazer se afastar do Senhor. É fugindo dessas coisas. E é curioso que no ato de fugir você luta. Né? No ato de fugir você luta. É interessante que Hebreus diz, né? Na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o sangue. Então o ato de fugir é uma forma de lutar contra o pecado. Exatamente, meu irmão. É dessa forma que podemos nos afastar dessas coisas. Nós devemos nos abster. É separar, é tirar essas coisas, esses vícios que têm nos tirado a atenção de Deus na nossa vida. Quer seja o celular, quer seja amizades, relacionamentos, o que for. Nós precisamos cortar isso das nossas vidas. Fazendo isso, que evitaremos essas paixões. Fazendo isso, não seremos dominados por elas, meus irmãos. E isso mostra, mais uma vez, a diferença entre o cristão e o ímpio. Porque o ímpio ele não está nem aí. Primeiro que ele nem sabe o que são as paixões carnais. Segundo que ele não evita elas. Ele pode até sentir um remorso por cair em algum pecado, mas não se arrepende do mesmo e nem sequer luta contra ele. Não está nem aí. Mas o cristão não. O cristão, que é cristão verdadeiramente, busca todos os dias se afastar dessas coisas. Busca todos os dias permanecer vigilantes para não cair em transgressões, para não cair nessas tentações, nessas paixões. O cristão ele faz isso. O cristão ele vigia a todo instante. O cristão ele não vacila, porque se ele vacilar ele cai. Ele vai cair bem feio se ele pecar contra Deus. Até porque também o cristão ele busca amar a Deus a todo custo. Dessa forma, o cristão vai evitar o pecado a todo custo, meus irmãos. Vai abominá-lo a todo custo. O ímpio não. O ímpio não está nem aí para o mal. Não abomina o mal. Pelo contrário, ama o mal. Confunde o bem com o mal. Perverte a moral de Deus. Perverte essa moral. O ímpio, ele não está nem aí para essas coisas. O ímpio, ele se joga, se deleita nos pecados todos os dias. E sempre mais e mais se afasta do Senhor. Sempre mais e mais despreza a Deus, zomba de Deus através de suas ações pecaminosas. Então, mais uma vez, você quer se diferenciar de um ímpio? Viva uma vida correta, uma vida a evitar
as paixões carnais, essas paixões que foram citadas aqui e coisas semelhantes a estas. Pois há inúmeros pecados, inúmeras formas de pecar contra Deus, de ofender a Deus. Somos caídos. Todos nós temos nossas dificuldades. Um irmão vai ter um pecado, vai ter dificuldade com um certo pecado, o outro com outro pecado. Isso vai variar de irmão para irmão. Mas a conduta deve ser a mesma. Evitar o pecado. Evitar se deleitar com o mesmo. Se afastar dele a todo custo. Meus irmãos. E vejam aqui, continuando. Vai dizer bem assim: se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a carne luta contra o Espírito de Deus que há no meio daqueles que creem nele. A carne está constantemente lutando contra o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. A carne simplesmente são forças ativas. O que isso quer dizer? Elas atacam constantemente, estão diariamente atacando. Elas não cessam de atacar. E não vão parar de cessar, não vão parar de atacar até que nós nos acheguemos aos céus, quando Cristo vier em glória e nos purificar de todo mal, de todo pecado. Enquanto isso não acontecer, as nossas lutas vão ser diárias. O pecado todos os dias vai bater na porta, vai tentar fazer você cair. Vai tentar te afastar de alguma forma ou de outra. Mesmo que você não perceba isso, mas ele vai estar fazendo isso com você. Mas é claro, aqueles que têm o Espírito de Deus estão preparados para essa luta. Claro, não com nossas forças, pois é o Espírito de Deus, não o Espírito de homens. É o Espírito de Deus sobre aqueles que creem, sobre aqueles que aceitaram Jesus Cristo em suas vidas. Esse Espírito Santo reina poderosamente sobre os cristãos e faz com que essa carne não vença. Faz com que essa carne não adoeça a nossa alma. Pois essas inclinações têm um objetivo: adoecer a nossa alma, debilitar a mesma, destruí-la, levá-la à ruína. Veja que muitos cristãos que pecam, que caem em certos pecados, ficam desanimados espiritualmente, e nesse desânimo eles acabam se afastando de Deus. Porque o objetivo da carne é isso: é nos adoecer espiritualmente, atacar a nossa alma. Não especificamente o nosso corpo, mas a nossa alma, para tentar destruí-la, para tentar corrompê-la. Pois o mal é como um veneno. O mal é como um veneno disfarçado de mel, meus irmãos. Você bebe, já não tem mais tempo. Já entrou em você, já te corrói, já te destrói por dentro. É isso que o pecado faz. É isso que essas inclinações da carne fazem. Acabam com nossa alma, corrompem a mesma, destroem o nosso viver com Deus, o nosso relacionamento com os outros ao nosso redor e principalmente o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. O pecado tem esse objetivo de nos afastar de Deus. Mas é claro, meus irmãos, se nós alimentarmos essas vontades carnais, é claro que ela vencerá acima do Espírito Santo. Se nós alimentarmos essas coisas, meus irmãos, eu vou pedir que abram suas Bíblias em Romanos 7 para entendermos um pouco melhor acerca disso, acerca dessa luta. O irmão citou enquanto estava. Romanos 7. Romanos 7, dos versículos 14 até o 20. Eu vou pedir, vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio os pares, os irmãos os ímpares e o último lemos todos juntos. Romanos 7, do 14 ao 20. Todos encontraram, amém? Amém. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal,
vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Todos juntos? Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Meus irmãos, isso está bem claro. Veja, o apóstolo Paulo, grande homem na palavra de Deus, que pregava essa palavra com exatidão, com coragem. Veja, esse homem estava sendo tentado pelas paixões carnais, pelas inclinações da carne. Esse homem, ele tentava fazer o bem, mas não fazia. O bem que ele queria, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria, isso ele fazia. Isso é a luta entre a carne e o espírito. A carne te obrigando a fazer o mal e o espírito fazendo com que essa carne saia, com que essa carne não vença, com que você faça o que é certo e o que é correto. Essa é a luta do cristão diariamente. Se o cristão não tem essa luta, ele nunca se converteu. Se o cristão não luta diariamente contra os seus pecados, contra os seus desejos, seus impulsos carnais, ele nunca creu no Senhor Jesus. Pois veja que as vontades carnais fazem com que a gente faça o que não quer. Faça coisas erradas, coisas que desagradam ao Senhor, coisas que nos afastam do mesmo. Porque esse é o objetivo das vontades carnais, nos afastar do nosso Deus, nos fazer cair, nos fazer ir rumo ao inferno. Esse é o objetivo dessas paixões carnais, dessas inclinações da carne. Isso é perigoso, meus irmãos. Nós devemos tomar cuidado com relação a essas coisas. Não podemos brincar com o pecado. Pois se brincarmos com o pecado, ele não vai brincar com nós. Ele vai nos destruir. Ele vai acabar com nós. Ele não tem pena. Ele vai acabar com nossa alma. Se deixarmos sermos conduzidos por essas vontades carnais. Veja, meus irmãos, se você faz a vontade do Espírito, então você faz a carne perecer. Porque a carne e o Espírito são como dois lobos, lutando um contra o outro. Vencerá quem você alimentar mais. Pois o que você não alimentar vai estar fraco, enfraquecido. Consequentemente, vai acabar perdendo. Ou seja, se você alimentar mais as vontades carnais, o Espírito vai acabar perdendo. Não porque ele é fraco, não. Mas é porque você alimentou mais as vontades carnais. Porque você se deixou levar pelos pecados. Você se deixou levar pelos deleites deste mundo. E é por isso que então as vontades carnais vencem. Meus irmãos, quando nós vivemos uma vida pecaminosa, uma vida separada das coisas de Deus, uma vida totalmente errada e errônea, nós alimentamos essas vontades carnais. Nós alimentamos a mesma e, consequentemente, quando alimentamos elas, nós facilmente caímos no pecado. Nós facilmente estamos suscetíveis a fazer o que é mal. Quanto mais alimentarmos as vontades carnais, mais pecaremos contra Deus, mais ofenderemos ao Senhor, mais nos afastaremos dele. Então, meu irmão, e nesse sentido, Leonardo Ravenhill, ele dizia o seguinte, né? Não sei se estava citando alguém, mas ele dizia assim: se você não deseja que Deus destrua esse pecado na sua vida, esse pecado certamente te destruirá. E ele diz assim, né, que uma das tragédias da igreja no nosso dia é que quando a gente fala sobre santidade para a igreja muitas vezes está mais assustada com a santidade do que com o pecado. Então, nesse sentido, Ítalo, o que você acredita, à luz das Escrituras, que o cristão hoje, né, nesses tempos modernos, tem que fazer? Porque ele é cercado, rodeado por assédios que não existiam, por exemplo, no primeiro século.
né? Então hoje nós somos rodeados por mídias sociais, os homens têm um ataque muito grande na área da sensualidade, da sexualidade. Isso está em tudo que você vê, outdoor, na mídia, TikTok, tudo, absolutamente tudo, né? Está permeado por isso. Então, o que você acredita à luz das escrituras que o cristão moderno hoje precisa fazer para lutar essa guerra que você está falando? Principalmente hoje, né, em questões difíceis, homens e mulheres. Bom, meu irmão, eu ia falar isso eventualmente, né? Mas como o irmão perguntou, né? Eu queria abrir a Bíblia lá em Mateus. Vamos pegar Mateus 5. É referente a um outro texto, mas esse daqui também é bom. Mateus 5. Mateus 5, 29 a 30. Eu vou ler aqui com os irmãos. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Então, no caso do que o irmão falou, no meio dessas gerações em que temos mídias, internet, essas coisas à nossa volta que antes não tinham, realmente não tinham, é bem simples. Por exemplo, isso aqui, nós podemos cortar fora da nossa vida. Nós podemos separar isso, tirar isso do nosso viver diário com Deus. Porque tem tantos livros que podemos usar para aprender com a palavra do Senhor. Não precisamos necessariamente do celular, porque o celular é um meio bom, é algo bom, que pode ser usado para coisas boas, mas também pode ser usado para coisas más. E como eu já falei, que há uma luta entre as vontades carnais e as vontades do Espírito, somos mais suscetíveis a cair em pornografias, em coisas erradas, em ver conteúdos inúteis e fúteis, porque o celular está do nosso lado diariamente. Então, se for para vencer essas coisas, nós devemos fazer algo simples que Jesus Cristo nos ensinou: cortá-las fora da nossa vida, tirar isso da nossa vida. Pense, por exemplo, com relação à pornografia. Qual o lugar que você mais vê essa pornografia? É no celular, no computador, seja o que for. Onde você mais vê, você vai tirar essa coisa da sua vida. E é dessa forma que você acaba com o mal pela raiz, acaba com o pecado. É dessa forma que a igreja deveria lutar. Só que assim, meu irmão, eu vejo por aí nas igrejas, o pessoal não tem essa luta por separar essas coisas. Pelo contrário, ama mais essas coisas do que as coisas do Espírito. Ou seja, não quer largar elas. E é por isso que elas caem em diversos pecados, porque não estão dispostas a largar essas coisas. Então, se fosse para responder a sua pergunta, seria isso: retirar essas coisas. Ser radical. Com toda certeza, radical, né? Pode falar, né? Também em Gálatas, né, capítulo 5, o apóstolo Paulo, né, ele exorta, né, falando sobre a liberdade dos cristãos, né? Ele fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não submetam de novo no jugo de escravo. Ou seja, quando ele fala não submeta, não dê lugar ao pecado, senão você vai se tornar escravo novamente. Dessa forma, quando fazemos isso, alimentamos as vontades carnais e, consequentemente, como eu já falei anteriormente, pecamos ainda mais. Então, é dessa forma que podemos fazer isso, podemos resolver essa situação, jogando fora e cortando essas coisas da nossa vida. E isso não quer dizer exatamente o celular em si, pode ser outras coisas. Qualquer coisa que faça você pecar, você deve cortar isso da sua vida. Não importa as circunstâncias nem as consequências. Pois como ele fala aqui, é melhor você ir para os céus com a parte
do seu corpo arrancada do que o corpo inteiro ser lançado no inferno. Melhor você ir com separar dessas coisas, indo para o céu, do que ser lançado inteiramente para o inferno. É um ou outro, é céu ou inferno. Não há meio termo com relação a isso. Amém. Que também uma vez, né, foi falado aqui, deu uma explicação na Bíblia, diz, né, um abismo chama outro abismo. Aí ele diz, aí a explicação foi até Caona, né? Ele diz, um pecado, ele chama outro pecado. Aí, se referindo, ou seja, a gente não dá lugar a ele e não, um exemplo, incentivar a outras pessoas cair também, como compartilhamento. Quando o irmão fala da mídia, né, hoje em dia, uma pessoa cai no pecado e ainda compartilha lá, a pessoa cai também. É importantíssimo esse ponto, meu irmão, porque essa forma que você falou, né, se jogar num pecado e esse pecado levar a outro, é exatamente o fato de alimentar as vontades carnais. Quando você faz isso, você consequentemente está trazendo mais pecados para a sua vida, né? Por exemplo, o orgulho. Quando você começa a se orgulhar das coisas que você faz, você abre brechas para outros tipos de pecados, como a arrogância, por exemplo. E assim vai sucessivamente indo e acabando com você. Piorando cada vez mais, né? Exatamente. E você vai alimentando um animal que, ao tempo que ele tiver adulto, que ele crescer, ele mesmo vai devorar você. Exatamente. É como se tivesse... eu vi um exemplo que Paulo Júnior deu sobre essas coisas. É como se tivesse um leão em nossos corações, em nossas vidas, que antes rugia, simplesmente atacava qualquer um que visse pela frente, mas quando fomos alcançados pela graça de Jesus Cristo, é como se esse leão tivesse sido amordaçado, tivesse sido amarrado, tivesse sido preso. E é isso que o cristão tem. Tem um leão, que é o pecado, amarrado e amordaçado pelo Espírito. Mas se nós darmos brechas para isso, para esse leão se soltar, ele vai voltar a atacar tudo pela frente. Vai voltar a devorar, a abocanhar tudo que vê. É isso. Pessoa que... Também conhecimento, né? A gente vem tratando isso, foi até postado lá no grupo, né? Que uma igreja precisa conhecer o Senhor. Como também em 1 João, né? 1 João capítulo 3, verso 6, né? Aquele que não vive pecando permanece nele, mas aquele que vive pecando não o viu e não o conheceu. É por isso que temos que o quê? Conhecê-lo e viver uma vida conforme isso aqui, a Bíblia. Se a gente, que nem a Bíblia também diz, não viva conforme os padrões desse mundo. Que nem o povo diz, a mídia está aí, temos que acompanhar, né? Ser atualizado. Não. Já foi nos dada, já foi dada como nós viver, né? Através das escrituras. Tanto na área de trabalho, como casual, né? Num relacionamento também, aqueles que são casados, tá tudo escrito aqui, como viver. Por isso que tanto o apóstolo Paulo, João, Pedro, ele diz, permaneçam. Quem fala isso sempre mesmo nas cartas é o apóstolo João. Permaneçam. Todos os capítulos diz, permaneçam. O segredo é esse, permanecer. Meu irmão, que hora acaba aqui? Mais ou menos? Eu nem sei mais. Já tá. Mas tem um acréscimo, né? Terminou mais. Pode ir lá, meu irmão. Certo. Pode dizer com mais um tempo aí. Então, realmente não ia dar para dar o estudo todo, não. É porque o assunto, que nem eu falei para Tá Gustavo. dividido, né? Você falou que tá dividido. É interessante. Bom, meus irmãos, então já que já foi falado aqui, mas eu vou falar mais uma vez, como evitar essas paixões? Como evitar essas vontades carnais? Eu não preciso abrir, eu vou ler para vocês. Ainda no livro de Gálatas 5,16 ele vai falar assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Em outras traduções diz andar no Espírito. O que é viver ou andar no Espírito? Precisamos ser influenciados pelo Espírito Santo. É sermos conduzidos pelo mesmo.
a uma vida de obediência a Deus. É sermos submissos ao Espírito. Submissos a Ele completamente. É sermos usados por Ele. É não fazer as nossas próprias vontades, mas a vontade de Deus, a vontade do Espírito em nossa vida. Quando fazemos isso, estamos vivendo no Espírito, estamos alimentando o Espírito Santo. Ou seja, uma vida, isso pode se referir a uma vida de oração, a uma vida de leitura bíblica, uma meditação nas Sagradas Escrituras. É fazendo a vontade de Deus, é fazendo a vontade do Espírito. Porque, sinceramente, meus irmãos, a nossa vontade não é orar. A nossa vontade não é ler a palavra de Deus. Se fosse a nossa vontade, nós evoluiríamos mais, desenvolveríamos mais. Mas não é isso. Pois a nossa vontade, as nossas inclinações são pecaminosas. Ou seja, não temos vontade alguma de fazer essas coisas. Mas quando decidimos fazê-las, mesmo não querendo, mesmo não tendo vontade alguma, nós passamos a andar no Espírito e não alimentar a carne. E veja, devemos utilizar bem essas armas espirituais que eu falei. Devemos viver uma vida de oração. O cristão que não ora está morto por dentro e por fora. O cristão que não ora, que não vive de oração, simplesmente é só um cristão nominal, um cristão de nome, um cristão que mascara a sua vida, uma vida boa, mas não tem essa vida com Deus, essa vida piedosa com o Senhor. Devemos utilizar bem a palavra de Deus. Essa palavra é lâmpada para os nossos pés. É um guia. Ela nos guia para o caminho certo, para o caminho correto. Se não damos tempo para ler, para orar, nós pecamos e caímos nessas vontades carnais. Então, como evitar essas paixões? Viver uma vida de oração com Deus. Separe tempo para o Senhor. Será que você não tem tempo para Ele? O irmão falou, o dia tem 24 horas. Será que você não pode dar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos de oração? E interessante, irmão, que a gente tem as 24 horas gratuitamente, não impedirá de você fazer os cumprimentos seus diários. Porque quando, né, foi de Davi, né, que orou, que pediu, foi Moisés, que quando ele fosse, Deus não permitisse ele ir sem que Deus estivesse à frente. Então, assim, lavando louça, a gente pode conversar com Deus, pode ouvir a Bíblia, né? O celular, como se diz, é um instrumento que pode ser útil para essas partes, né? Essas questões. Está no trabalho, conversa com Deus. Uma vez o irmão Leandro falou, né? Tá caminhando, tá indo na estrada, conversa com Deus. Então todo tempo a gente tem tempo. Só se a gente realmente não quiser, né? Ter a comunhão com Ele. Até porque isso foi um dos privilégios que aconteceu na cruz, né? Quando o véu foi rasgado, a gente ganhou esse acesso. Isso. Que os judeus não tinham, né? Qualquer pessoa que estivesse na presença de Deus tinha que chegar ao Santo do Santo. Nós não. Hoje, qualquer momento do dia, a gente pode se comunicar com Deus. Mas veja, a gente pode fazer isso, mas muitas das vezes a gente não faz, né? E é isso que nos torna cada vez mais culpáveis e miseráveis diante de Deus, né? Porque podemos fazer, mas não fazemos. Isso é dar brecha para o pecado. Como a irmã falou, podemos orar no Espírito em todo lugar. Será que se você contar o tempo que você ora, vai dar pelo menos 1 hora de oração na sua vida? Isso não é uma semana, né? Não é uma semana ainda. Imagina. Eu não lembro qual era o pregador, ele vai falar isso lá nos Heróis da Fé, mas tinha um que fazia caminhadas matinais de madrugada e de manhã, ele fazia orações no Espírito. Eu só não sei qual era esse que fazia isso. Só não vou lembrar o nome, mas ele fazia isso. Ou seja, até mesmo nesses momentos ele estava orando, falando com o Senhor. Nós temos tantas oportunidades de orar, mas não fazemos isso. É por isso que enfraquecemos na fé. É por isso que esfriamos espiritualmente, porque não temos essa vida de oração diária com Deus. Enquanto que a regra bíblica é orar e sem cessar. Exatamente. Né? Justamente o contrário. A gente faz o contrário, né? A gente é miserável mesmo, né? É que nem também, irmão, a gente cita, né, esses homens, né, do passado, mas sabemos nós que eles também eram pecadores, só que
a vida deles era devocionada a Deus todo o tempo, né? Ou seja, eles não oravam para viver, eles oravam porque a oração era a vida deles. Eles faziam a oração como vida, entendeu? Rapaz. Rapaz. 10 minutos em adição. Ah, tô louco. Não me assusta não. Não me assusta não. Bom, meus irmãos, outro intuito é a palavra do Senhor, como eu já falei, mas essas duas coisas, orações e palavra de Deus, são armas espirituais que podemos utilizar para viver uma vida, para viver no Espírito Santo. É dessa forma que vivemos. Eu esqueci onde é que está escrito, irmão, que diz assim, que Deus nos deu autoridade. É em Daniel, que ele diz que Deus nos deu autoridade, né? Para em oração ter poder e autoridade sobre as potestades, né? Do mundo. Os evangelhos. Meus irmãos, vamos caminhar aqui. É melhor focar aqui, porque vai demorar um pouco. Ainda está na metade do estudo, desculpa dizer. Bom, diante disso, podemos agora passar o que eu já falei, como evitar essas paixões. Já falei o que são as inclinações da carne. Agora podemos passar para o versículo 12. Vai dizer bem assim: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Veja aqui. Vamos iniciar com a parte A. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Pedro vai nos exortar a nos revestirmos de uma conduta exemplar. Essa conduta vai muito além de ter uma moralidade correta, de ser moralmente correto, de saber discernir entre o bem e o mal. Vai muito além disso. Uma conduta exemplar é viver num comportamento excelente, honesto, agradável, bom, amável, decente e sem culpa. Meus irmãos, que eventualmente brilhará como exemplo para as pessoas ao nosso redor. Tendo essa conduta exemplar, agindo dessa forma exemplar, de acordo com a palavra de Deus, e é sempre de acordo com a palavra de Deus, nós podemos se tornar bons exemplos para as pessoas deste mundo. E isso não é ter uma conduta exemplar somente na igreja. Pois na igreja é muito fácil, as pessoas estão te olhando, são todos teus irmãos, te observam e veem como você faz as coisas, mas o difícil é fazer isso quando você está sozinho, quando você está rodeado de pessoas gentias, de pessoas ímpias. É nesse momento que você deve ter uma conduta exemplar, porque ele vai falar aqui, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. É quando você estiver rodeado de pessoas que não conhecem a Deus, seja na escola, seja no trabalho, seja em qualquer lugar que você for, você deve ter uma conduta exemplar, uma conduta excelente, uma conduta honesta, agradável, para que as pessoas olhem para você e vejam um bom exemplo de cristão. Isso é referente ao título desse nosso texto aqui, a vida cristã exemplar. O cristão deve ter essa vida exemplar. Deve agir dessa forma, meus irmãos. E se fosse para resumir o que é uma conduta exemplar, em resumo, é agir conforme os ensinamentos de Jesus Cristo. É viver conforme o que Jesus Cristo faria. É andar nos passos do Senhor Jesus. É olhar para tudo que você for fazer. E é tudo mesmo. Ao acordar, ao deitar. Você pensar o que Jesus faria nessa situação. O que Jesus faria com relação a essa coisa, com relação a esse pecado, com relação a essa pessoa. É pensar, é ter esse pensamento. Se fosse para guardar uma só coisa aqui nesse estudo, seria guardar essa frase. O que Jesus faria no meu lugar? Toda a minha vida. Em tudo que eu for fazer.
vocês devem ter esse pensamento que Jesus faria. E não é somente pensar o que Jesus faria, mas é fazer essas coisas de acordo com a vontade do Senhor, independente das circunstâncias, independente dos sofrimentos que você vai passar por tomar essa decisão. Você deve seguir esse ensinamento, seguir os ensinamentos de Jesus. Isso é ser santo, é agir com santidade, é ser como Cristo, é pensar como Cristo, é fazer as obras baseadas no ensinamento de Jesus. É isso, é dessa forma que temos uma conduta verdadeiramente exemplar no meio das pessoas ao nosso derredor, à nossa volta. É parecer com Cristo, meus irmãos. Só dessa forma teremos uma conduta verdadeiramente exemplar. Só dessa forma poderemos ser bons exemplos para as pessoas deste mundo. Pois o que eu falei eventualmente é que essa vida honesta que podemos ter, essa vida exemplar, ela requer sacrifícios, abandono de pecados, de amizades, de relacionamentos e de várias coisas. É o que eu falei anteriormente. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. É isso, é tirar essas coisas que fazem você pecar. Isso requer sacrifício. E se você não quer retirar essas coisas da sua vida, você não crê em Cristo. É simples, é algo simples. Se você não está disposto a se sacrificar, a sacrificar essas coisas, você não é um cristão. O cristão está disposto a fazer isso. Essas pessoas que são vistas aqui na palavra de Deus, e muitos heróis da fé que passaram por essa vida, tomaram decisões bruscas que fizeram eles sofrerem e passarem por elas mais diversas dores possíveis. É só você olhar para Paulo. Paulo, que tinha inúmeras riquezas, tinha um bom ensinamento, vivia em lugares confortáveis. Ele perdeu tudo isso ao seguir a Jesus Cristo. Seguir a Jesus requer sacrifício, requer disposição, requer dedicação a Ele. E não é uma dedicação simplesmente mediana, só um pouco de dedicação, mas é toda a dedicação somente a Ele. Nós devemos simplesmente nos dispor a pelejar por Ele, a lutar por Ele. Nós devemos abandonar tudo aquilo que é mal, por amor a Ele. É isso que devemos ter. É esse pensamento que devemos ter. E não somente pensar, mas agir com relação a isso. É agir. Não é ser covarde. Não é simplesmente você olhar o pecado que você está cometendo e não fazer nada com relação a isso. Nada para mudar isso. Você age de forma omissa, de forma covarde. Você desrespeita, você ofende a Deus. Você zomba de Deus quando você faz isso. Quando você não lida com o pecado que você tem cometido diariamente, constantemente. Meus irmãos. Partindo aqui, ele vai dizer bem assim. Continuando. Tendo a conduta exemplar no meio dos gentios. Para que, isso é, com a finalidade de, quando eles os acusarem de malfeitores. Os cristãos daquela época estavam passando por essas acusações, essas falsas difamações. Eles eram recém-convertidos e, para você ter a noção, o judaísmo é bem seleto, bem exclusivista. Se você sai do judaísmo, você é considerado como um herege, como um maldito. E esses cristãos se voltaram para Cristo, não para o judaísmo. E isso fez com que eles fossem tidos como malfeitores, como pessoas ruins, difamando essas pessoas. Assim também nós podemos ser rotulados como malfeitores. O que é ser um malfeitor? São pessoas que fazem o mal. Veja como é irônico. Um mundo que perverte o bem, que chama o bem de mal, chama o mal de bem, nos chama de malfeitores. É claro, não somente com essas palavras, mas suas ações e suas falas indicam isso. Eles acham que vivemos uma vida tola. Acham que somos loucos por estarmos aqui agora. E não ligam se uma pessoa estiver em bares, bebendo e agindo conforme querem.
para eles isso é normal. Para eles isso está dentro da norma. Para eles isso é correto. Para eles tanto faz essas coisas. Mas se o cristão age verdadeiramente como um cristão, vive a palavra de Deus, vive uma vida de acordo com as vontades do Senhor, somos taxados de loucos. Somos taxados de pessoas que não sabem o que fazem, que estão desperdiçando suas vidas em coisas vãs. Somos rotulados com essas coisas, meus irmãos. A humanidade em si, a sua mente em si está cauterizada. Que sentido? Eles não sabem mais discernir entre o bem e o mal. Eles não sabem reconhecer o que é certo e o que é errado. O que é certo eles chamam de errado, o que é errado eles chamam de certo. Eles estão pervertidos pelo pecado. O pecado manchou tanto as suas mentes que agora eles não conseguem mais reconhecer o que é mal. Isso é uma das consequências do pecado. O pecado é entrar tanto, correr tanto a nossa mente, a nossa alma, que já não podemos mais discernir o que é pecado e o que não é. É perigoso, meus irmãos. O pecado não é brincadeira. O pecado faz isso conosco. E faz isso constantemente com as pessoas que estão no mundo. Com as pessoas que vivem uma vida pecaminosa. Eles não reconhecem aquilo que é correto, mas sim atacam aquilo que é correto. É isso que estava acontecendo com esses irmãos. Eles estavam agindo da forma correta, mas estavam sendo difamados. Estavam sendo acusados de malfeitores, de pessoas más. Ou seja, o mundo tende a desprezar, a resistir e a estranhar aquilo que é diferente. Aquilo que se diverge dos padrões da sociedade. Aquilo que é oposto a esses padrões. Eu já falei antes, a cultura, os costumes, as práticas, tudo isso. Isso é o padrão da sociedade. E as pessoas tendem a fazer isso, a ter essa apatia com pessoas assim, que agem de maneira diferente. Agem de maneira diferente, de acordo, fora dos padrões. E nós devemos ser pessoas que vivem fora dos padrões. A humanidade está indo a uma correnteza. Nós devemos ir contra essa correnteza. É isso que devemos fazer. É dessa forma. E é claro, diante disso, se realmente formos cristãos e fazermos essas coisas, como eu já falei, vamos ser perseguidos por não seguirmos tais padrões. Vamos ser, como eu já falei, taxados de loucos. Pessoas que não entendem nada, que não aproveitam a sua vida. Que vivem no seu mundinho, que não querem aproveitar a vida. Nós aproveitamos a vida, bebendo, festejando. Nós aproveitamos a vida, mas vocês não aproveitam essa vida. Veja como é irônico que eles fazem. Os padrões deles estão completamente distantes dos padrões de Cristo, dos padrões da palavra do Senhor. Então, nós devemos agir fora desse padrão. Não devemos parecer com os gentios, mas devemos ser diferentes deles. Completamente diferentes deles. Como que eu já falei antes e mencionei, uma conduta exemplar, uma conduta parecida com a de Cristo. Veja aqui um exemplo de que o mundo tende realmente a desprezar aquilo que é diferente. Podemos dar como exemplo Jesus Cristo. Um homem perfeito em tudo. Agia corretamente em tudo. Agia de acordo com a vontade de Deus, não fazia mal algum, pois ele não tinha pecado nenhum. Não possuía pecado nenhum. E também falava a verdade constantemente para o povo de Israel. Exortava-os, porque queria que eles se desgarrassem dessas vidas pecaminosas. Ele os exortava a viver uma vida de acordo com as vontades e os padrões do Senhor. Mas veja, ele foi taxado como um criminoso. Ele foi taxado como um louco, como um herege, como alguém distante de Deus. Veja, mandaram soltar Barrabás, um criminoso, que se eu não me engano matou pessoas e furtou. E Cristo, que só falou a verdade. Chamaram de criminoso o nosso Senhor Jesus e soltaram Barrabás. Veja como a humanidade é suja, veja como a humanidade está corrupta, está cauterizada, não consegue perceber o que é bom.
não consegue perceber o que é mal. Veja, dentro do povo de Israel, eles já estavam desse jeito. Imagine as pessoas que estavam ao redor, que não tinham contato com o verdadeiro Deus. É isso. A humanidade nos despreza, a humanidade tem ódio de nós. É claro, primeiramente eles odiaram a Deus. Consequentemente, eles nos odeiam também. Ou seja, eles não precisam de motivos para nos acusar. Eles vão nos difamar e nos acusar da pior forma possível. Seja com motivo, seja com zero motivos. Eles vão estar sendo injustos em suas acusações, em seus testemunhos. Porque eles não importam, eles não ligam para isso. Veja que o testemunho dos fariseus e dos saduceus contra Cristo era falso, era errado, mas as pessoas não ligaram. As pessoas aceitaram esse testemunho e crucificaram a Cristo. Então não importa se eles têm motivos ou não. Eles vão acusar você uma hora ou outra. Se você está seguindo os padrões de Cristo, você vai ser acusado uma hora ou outra. Você vai lidar com isso uma hora ou outra. Quer seja agora, quer seja depois, quer seja em qualquer momento, mas um dia você vai sofrer isso. E você deve lidar com isso da melhor forma possível, com a conduta exemplar. E passando aqui agora para o final, estamos quase chegando ao final, ele vai dizer bem assim, agora continuando. Para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Veja, observando as boas obras que praticam. Um comportamento, somente um comportamento puro e justo será capaz de anular essas acusações. Será capaz de tornar esses homens injustos. De tornar essas acusações falsas. É tendo um verdadeiro comportamento. Um comportamento de acordo com a lei, de acordo com a palavra do Senhor. Praticando boas obras. É isso que se refere a ter uma conduta exemplar também. É fazer o que é certo, fazer aquilo que é bom, fazer boas obras que se referem a boas ações, não para atrair a atenção das pessoas ao seu redor, mas fazer isso de acordo com a vontade de Deus, de maneira sincera. Tudo isso para Deus. Quando nós fazemos isso diligentemente, quando nós fazemos isso com a conduta exemplar, nós convencemos essas pessoas que não conhecem a Deus de que não somos o que eles pensam que somos. Ou seja, fazendo isso que convenceremos eles de que eles é que estão errados, de que eles é que estão agindo da maneira incorreta. Eles serão envergonhados pela nossa prática correta. Mas isso deve partir de nós. Nós devemos praticar a palavra de Deus corretamente. Se nós darmos acaso ao pecado, nós daremos motivos para essas pessoas nos acusarem. E assim como elas se convencerão de seus pecados e das suas falhas. Nós devemos viver uma vida prática. Não é somente professar a fé com a boca, porque isso é fácil. Mas é viver praticando a boa palavra do Senhor. Ele vai dizer isso na palavra do Senhor. Lá em Tiago, não sejam somente ouvintes da palavra de Deus, mas também praticantes dessa palavra. Nós não devemos apenas ouvi-la, mas praticá-la constantemente e diariamente no nosso dia a dia. Para que glorifiquem a Deus no dia da visitação. Esse dia da visitação eu tentei procurar bastante para saber o que era. Eu posso dizer que isso se refere ao ato de Deus, por sua imensa graça, levar os incrédulos a enxergar a verdade. Mas também pode estar se referindo ao dia do juízo, dia ao qual as pessoas reconhecerão seus pecados e erros. Mas nesse dia será tarde demais. Esse dia será tarde demais para eles se arrependerem. Mas vamos caminhar na primeira opção, nesse caso. Se nossa conduta ela refletir o caráter de Jesus Cristo em nosso dia a dia, isso levará esses homens a conhecerem a bondade do Senhor, a reconhecerem que Deus é bom e a reconhecerem que Deus é verdadeiro em tudo que Ele faz. Dessa forma, esses homens serão levados
pela graça de Deus, a um verdadeiro arrependimento. Ou seja, quer fazer com que as pessoas ao seu redor se arrependam dos seus pecados, dos seus erros, vivam uma vida boa, uma conduta exemplar, uma vida cristã exemplar. Dessa forma, você convencerá as pessoas ao seu redor dos seus pecados e dos seus erros. Então elas se arrependerão dos seus pecados e se voltarão para Deus por causa da sua conduta. Deus usa pessoas para converter outras. Então, devemos ter essa conduta exemplar para que as pessoas possam ser convencidas de seus pecados. Cristo, ele amava aquelas multidões de pecadores. Ele rodeava e estava perto deles para levá-los ao arrependimento. Nesse sentido, nós também devemos fazer isso. Ter um amor por essas pessoas que estão no mundo, que estão perdidas. Porque nós, uma vez, estávamos também desgarrados. Nós entendemos a situação, nós entendemos o que é estar numa vida de pecados. Nós nos desprendemos dessas coisas pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mas agora nós devemos buscar essas almas para que elas também conheçam a graça do Senhor. Então é isso que devemos ter, esse amor pelas pessoas ao nosso redor. E esse amor deve partir de nós termos um bom exemplo para que elas convençam-se dos seus pecados, das suas falhas. E do contrário, também acontece. Se você agir com um mau exemplo, se você agir da maneira incorreta, as pessoas ao seu redor, ao invés de se arrependerem, se afastarão ainda mais de Deus e a culpa vai ser sua. A culpa vai ser sua por não viver uma vida exemplar, por não viver de maneira exemplar, por não viver de acordo com as vontades do Senhor, por não andar no Espírito, mas por viver nas inclinações da carne. A culpa vai ser sua por fazer essas pessoas irem para o inferno. Vocês serão culpados se vocês cometerem atos de maus exemplos. Então, diante disso, meus irmãos, nós devemos refletir. Nós devemos fugir dessas paixões. Convido a igreja a curvarem suas cabeças. Orem, meus irmãos. Orem para que vocês realmente fujam dessas inclinações. Orem para que vocês larguem esses vícios, esses pecados de estimação. Orem para que vocês vivam a vida correta de acordo com as vontades do Senhor. Orem para que vocês fiquem longe e evitem essas paixões carnais a todo custo. Orem, meus irmãos, para que vocês alimentem mais o Espírito de Deus do que o espírito carnal, do que as vontades carnais. Para que esse Espírito de Deus seja muito maior em vocês. Orem. Orem, meus irmãos. Não deixem de orar. Peçam a Deus para viver uma vida correta. Peçam a Deus para ter uma conduta exemplar, parecida com a de Cristo. Peçam a Deus para viver conforme as vontades do Senhor. Peçam a Ele para que vocês sejam submissos, para que vocês façam as vontades dEle e não as suas próprias vontades. Orem para que vocês vivam de maneira piedosa, em oração, em leitura da palavra. Orem, meus irmãos. Orem pedindo por isso. O nosso Deus, que é fiel e justo, cumprirá esse nosso pedido, se assim for da sua vontade. Senhor meu Deus, ó Pai, Deus, graças te dou por esse estudo. Graças te dou por esse ensino, Deus. Que primeiramente esse ensino, ó Pai, edifique a mim. Que eu possa viver o que eu estou pregando aqui, ó Deus. Que eu não seja um hipócrita, maldito, que não pratica essas coisas. Mas, Senhor, também seja com a tua igreja, ó Pai. Nos ajuda como um todo a se afastar dessas inclinações, Senhor meu Deus. A se afastar daquilo que nos faz, Senhor, desagradar a Ti, ó Pai. Somos miseráveis, pecadores. Meu Deus, por favor, Senhor, tende misericórdia de nós, ó Pai. Por favor, nos usa. Por favor, Senhor, nos faça ser submissos a Ti, ó Pai.
Por favor, Senhor, nos ajuda a vivermos no Espírito Santo, Deus. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida de amor para contigo e para com os nossos irmãos, ó Pai. Por favor, Senhor, Pai, que não voltemos aos pecados que antes nos deleitávamos, ó Deus. Mas, Senhor, que possamos, por favor, viver uma vida abominando o que é mal, vivendo a conduta exemplar, Senhor, meu Deus, parecida com a de Cristo, ó Deus. Amém, Senhor. Vem reinar em nós poderosamente, ó Senhor. Em nome de Jesus. Para que não seja o pecado que reine sobre nós, para que não seja o mal que reine sobre nós, mas seja a Ti, ó Deus. Seja o Teu Santo Espírito derramado sobre cada um de nós, ó Deus. Nos ajuda a alimentar mais as coisas do Espírito, ó Deus. Nos ajuda a fazer isso, ó Pai, para que as vontades do Senhor ganhem e prevaleçam sobre nós, ó Deus. Por favor, ó Pai, seja conosco, tem piedade de nós, ó Deus. Para que, não importando o local que estivermos, ó Pai, possamos ter uma conduta exemplar, ó Deus. Uma conduta excelente, uma conduta agradável, ó Deus. Para que as pessoas olhem para nós, Senhor, e se convertam. Se convençam dos seus pecados, das suas maldades, das suas transgressões, ó Deus. E se voltem para Ti, ó Deus. Que glorifiquem ao Senhor, meu Deus. Que adorem ao Senhor, meu Deus. Que possam, meu Deus, serem encorajadas pelo nosso exemplo, ó Pai. Por favor, Senhor, nos usa. Nos faz servos bons, Senhor. Nos faz servos submissos a Ti, ó Deus. Nos faz servos exemplares. Que a nossa vida reflita o caráter de Cristo constantemente, ó Deus. Que a nossa vida reflita os valores de Deus, os valores do céu, ó Deus. Por favor, Senhor, que as pessoas possam ver a verdade em nós, ó Deus. Por favor, ó Pai. Muitas dessas pessoas, ó Deus, não leram a Bíblia, ainda não leram a Palavra de Deus. Mas através de nós, elas podem conhecer o Deus Todo-Poderoso. Amém. Por favor, Senhor, nos use para não sermos maus exemplos deste mundo. Para não sermos hipócritas, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a nos diferenciarmos das coisas desse mundo. Esse mundo que tem seus costumes e práticas corrompidas, ó Deus. Nos afasta dessas coisas, ó Pai. Que sejamos realmente forasteiros, peregrinos, peregrinando nessa terra, a qual não pertencemos, ó Deus. Que realmente estejamos nos diferenciando dos ímpios deste mundo, dos gentios desse mundo, Senhor. Amém. Por favor, Senhor, nos ajuda a ser bons exemplos. Que essa palavra nos edifique realmente, Senhor. Que essa palavra nos use, Senhor. Que essa palavra nos molde ao Teu caráter, realmente, ó Pai. É isso que eu te peço, Senhor. Que eu te rogo e já te agradeço de antemão, ó Deus. Amém, Senhor. Amém.